Vamos aqui para a palavra que está em Lucas, capítulo 24. Que Deus venha com essa palavra e nos liberte. Que Deus venha com essa palavra e nos alimente. Que Deus venha com essa palavra e nos ensine. Que Deus venha com essa palavra e ela venha se materializar em nossa vida. O verbo se fez carne. Na palavra de Jesus. Então, que essa palavra se materialize na nossa vida, naquilo que precisamos. Seja material, seja espiritual. Que essa palavra que é o pão da vida, essa palavra que é a água viva, venha nos lavar, nos limpar e saciar a nossa sede. Em nome de Jesus, que o Senhor abra o nosso entendimento para a santa palavra. Lucas capítulo 24, no versículo 13. No caminho de Emaús, e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Esses dois, eles iam conversando e eles iam falando de Jesus. Eles dizem assim, e eles iam conversando sobre os acontecimentos, eles iam conversando sobre a crucificação de Jesus, eles iam conversando que Jesus tinha sido ressuscitado. Mas quem tinha visto Jesus só eram as Marias, né? Elas que viram a Jesus. Então, iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu o quê? Olha só. E aconteceu que indo eles falando entre si, que nem nós, né? Nós estamos aqui falando, vocês estão falando comigo pela escrita, nós estamos aqui falando de quem? De Jesus, da palavra de Deus. Aí o que acontece? Jesus chega aqui conosco. Jesus está aqui conosco nessa conversa. Olha só que a gente tem, é muito profundo isso, gente. Jesus está aqui conosco nessa conversa, mas muitos não estão vendo Jesus. Muitos só me vê, muitos não vê Jesus. E é isso que nós precisamos entender. Quando nós falamos da palavra de Deus, quando nós falamos das maravilhas de Deus, Jesus está presente, gente. Quando nós falamos da palavra de Deus, Ele é verbo, Ele é vivo, Ele ressuscitou e Ele está no meio de nós, Ele está conosco até a consumação do século. E muitas das vezes a gente não tem esse entendimento que Ele está conosco. E a gente precisa entender que Ele está conosco. E o que aconteceu? Que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, né? Que é isso que a gente faz quando nós conversamos, né? Aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. E Jesus está aqui conosco. Ele está aqui nessa live, Ele está aí na tua casa, Ele está aí. Jesus sempre está onde falam dEle. Jesus sempre está onde fala da palavra dEle. Jesus sempre, porque estavam falando de Jesus. E Jesus estava lá pertinho deles. Jesus chegou a eles. Está entendendo quando você fala da palavra de Deus, quando você medita a palavra de Deus, quando você busca a palavra de Deus, Jesus se aproxima de você. Dá para nós entender isso, gente. Às vezes você busca tanta coisa para a tua vida. Às vezes você busca o livro de horóscopo, o livro de sonho, o livro de signo. Às vezes você busca livro de sabedoria, livro de motivação, mas não busca a palavra de Deus. E quando você busca a palavra de Deus, Jesus se aproxima de você. Preste atenção. Além de você buscar a palavra de Deus, e quando você guarda a palavra de Deus no teu coração, o que significa? Jesus vai sempre estar com você, porque a palavra de Deus guardada no nosso coração significa que Cristo está em nós. Então a palavra de Deus, gente, ela tem que estar guardada, a gente tem que meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Você está passando por luta, por problema, por perseguição, seja por que for, mas o Senhor tem que estar na mente. A palavra de Deus tem que estar na tua mente. É isso que nós temos que entender, porque se a palavra de Deus está no nosso coração, está na nossa mente, Jesus está conosco.
Mas se a nossa mente não é pensamentos da palavra, não é pensamentos de Deus, não é pensamento sabendo que Jesus está conosco, então nós somos vazios. A nossa mente está propícia ao maligno trabalhar. E aconteceu o quê? Jesus ia com eles e Jesus está aqui conosco. Mas os olhos deles estavam como fechados. Olha só, esses dois discípulos, eles estavam falando com Jesus, Jesus estava perto deles, mas os olhos deles estavam fechados. E quantas pessoas falam de Jesus, mas seus olhos estão fechados? Então que o Senhor abra os nossos olhos, porque esses aqui, os olhos deles foram abertos e eles viram que eram Jesus. Preste atenção. E o que foi que aconteceu? E ele disse, aí Jesus pergunta para eles, e Jesus ia conversando com eles, e ele disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis triste? Olha Jesus falando conosco, gente. Quantas pessoas entraram aqui tristes, não é verdade? Eu também entrei triste. Todos os dias eu digo para o Senhor, Senhor, Tu és a minha alegria, mas essa situação me entristece. Dá para você entender, gente? Qual é a diferença de Cristo ser a tua alegria e os problemas que você vive a cada dia, as guerras, as lutas, é o motivo de você estar triste? Você sabe ver a diferença disso? Que você se entristece por causa de algumas situações, mas você tem o entendimento que Cristo é a tua alegria. É como se você dissesse, Senhor, eu não tenho isso, mas o Senhor é a minha alegria que eu te tenho. Está entendendo? Nós temos que entender que as situações que vivemos, porque estamos na grande tribulação, porque estamos vivendo perseguições, porque estamos vivendo essa frieza dos seres humanos, mas a gente tem que entender que o Senhor é o motivo da nossa alegria. Porque as pessoas acham que ter Jesus é você ter uma vida todos os dias alegre. E não é. Como é que nós vamos viver todo dia alegre se vivemos em guerras, em lutas, se vivemos em friezas? Os seres humanos estão frios, nós estamos sendo perseguidos, os nossos irmãos em Cristo na fé estão sendo perseguidos, estão tirando a vida dos nossos irmãos em Cristo na fé. A gente tem visto o que está acontecendo com terremotos, não é verdade? Com tantas coisas que está acontecendo na natureza. A gente tem visto como é que a gente vai viver. É uma alegria sabendo que a gente está vendo essa frieza, a gente está vendo crianças sendo ceifadas, jovens desaparecidos, pessoas no vício, pessoas cada vez mais cheias de maldade. Então, louvado, a gente vê tudo isso, passa por tudo isso, mas a nossa alegria é que nós temos Cristo. E por que essa alegria? Porque nós sabemos que nós estamos em Cristo e nós seremos salvos por Cristo. E nós viveremos com Cristo. E Jesus, ele perguntou a esses, e ele disse, que palavras são essas? Que caminhando trocai entre vós, por que estáis triste? Oh, meu Deus, Jesus sempre diz isso para mim. Por que estás triste? Louvado seja o nome. Eu conto para ele, né? Senhor, eu estou triste por causa disso. O Senhor é minha alegria, mas isso me entristece. Dá para entender, gente? Jesus é a nossa alegria. Mas o que nós vivemos nesse mundo nos dá tristeza. Não é verdade? Você vê os teus filhos afastados do caminho do Senhor, te dá tristeza. Mas Jesus é a tua alegria. A gente entende que Ele é a nossa alegria, mas a gente está triste por causa de situações. Não porque Ele te entristece. Não porque Jesus nos entristece. Entendemos? E ele diz aqui, gente, porque as pessoas não entendem. As pessoas acham que nós temos que viver só alegre, né? O próprio Jesus sabe que nós teríamos aflições. O próprio Jesus sabe, ele mesmo disse, né? Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Então Jesus sabe que tem um tempo que eu estou chorando e tem tempo que eu estou sorrindo. Jesus sabe que tem tempo que você está chorando e tem tempo que você está sorrindo. Jesus sabe todas as coisas. E ele está dizendo aqui, e respondendo um cujo nome era Cleófas, disse-lhe, és tu, só peregrino? Ele falou para Jesus, Jesus era peregrino, né?
em Jerusalém, estava em passagem lá em Jerusalém, né? E aí o que aconteceu? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias. Ele pergunta para o próprio Jesus ressuscitado. Olha só, gente. Ele estava vendo Jesus e não enxergava que era Jesus, porque ele estava cego. E muitas das vezes a gente está orando e não enxerga Jesus. Por quê? Porque está cego. E muitas das vezes você está aí clamando, falando com o próprio Jesus, mas está cego. Então, que nesse momento o Senhor tire essa cegueira, que nós possamos falar com Jesus e vê-lo na sua palavra, e vê-lo com seus milagres, e vê-lo, louvado seja o nome do Senhor, com a libertação, e vê-lo com as respostas que ele tem para nos dar, e vê-lo que nessa luta que enfrentamos, Jesus está conosco. E nós não estamos só. E eles me perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno. Eles estavam falando para Jesus, né? Tu não sabes o que falam de Jesus, o Nazareno? E ele começa a falar de Jesus para Jesus, que foi homem profeta. Ainda bem que ele falou bem, né? Olha só, já pensou, né, gente? De repente você tá aí mascarado. Um exemplo. Não, um exemplo aqui. De repente você tá aqui como um fake, né? Que as pessoas gostam de entrar como um fake nas nossas lives. Eles não têm coragem de entrar com suas fotos, porque, né, fazem lives, porque tem outras contas. Aí entram aqui na minha live como fake. E já pensou se eu estivesse falando dessa pessoa? Sem contar, né, que a plataforma, muitos estão me vendo do lado de fora. Aí, se eu estivesse falando mal de alguma pessoa, a pessoa está me vendo do lado de fora. Então, foi essa situação aqui. Eles estavam falando de Jesus para Jesus, sem enxergar que era Jesus, que é os casos do fake, né? Os fake entram nas lives e escutam muitas das vezes falarem deles. Eles estão lá, mas é fake, a gente não sabe, não é verdade? Só que Jesus nunca foi fake, nunca vai ser. Jesus estava lá, só que eles estavam cegos e não enxergavam Jesus. Preste atenção. Aí eles falaram, né? O Nazareno que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras. Então, ele foi poderoso em tudo que ele fazia. O que é obras? Trabalho, né? Então, Jesus, o trabalho que ele fez na terra foi bem sucedido. Ele era poderoso na palavra que ele dava e nas obras da palavra, no fruto da palavra, na prática da palavra. E era profeta. E eles estavam falando isso para o próprio Jesus. Aí ele diz, foi poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. Esse foi Jesus na terra. E estavam falando isso para o próprio Jesus. E como os principais do sacerdote e os nossos príncipes entregaram a condenação da morte e o crucificaram. Quem foi que entregou Jesus à morte, gente? Quem foi? Os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes, as autoridades, entregaram a condenação da morte e o crucificaram. Lembra que no início da live eu falei que nós estamos vivendo esse tempo que os inimigos têm sido da própria fé? Foi o da própria fé que entregou Jesus à morte, gente. Sacerdote que estava esperando o Filho de Deus, sacerdote que estava esperando o Messias. Foi o sacerdote, os príncipes, as autoridades. Que é isso que vai acontecer nos últimos tempos. Que está acontecendo, na verdade. São sacerdotes que têm entregado os cristãos à morte. São sacerdotes. Vocês sabiam disso? São os sacerdotes que ainda não acreditam em Jesus. E aí, o que eles fazem? Eles querem tirar a nossa vida. A gente está vendo aí uma nação que eles estão exterminando os cristãos. A gente tem visto aí, né? Então, escute, em várias nações está acontecendo isso. E aí, escute bem.
E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Eles falaram para Jesus, já é o terceiro dia. Então, pela profecia, no terceiro dia, Jesus seria o quê? Ressuscitado. E o que eles continuam falando com Jesus. Ainda que também algumas mulheres, aí eles começam a falar das mulheres, né? Que elas viram, o anjo disse que Jesus tinha sido ressuscitado. Bom dia, Rosa, como você está, minha querida? Ainda que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Olha a madrugada. Madrugada é a hora de buscar a Deus, né? Essas mulheres foram à madrugada adorar a Deus, a Jesus. Jesus, Deus, né? O Filho de Deus é o próprio Deus, se tornou Deus na terra. Então, essas mulheres na madrugada iam lá cuidar do corpo de Jesus, visitar o túmulo, né? Cuidar do túmulo de Jesus. E essas mulheres foi que as primeiras a verem que Jesus não estava mais lá, que ele tinha sido ressuscitado. Então, eles estavam contando isso para Jesus e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que disseram que ele vive. Quando eu li essa palavra, antes de iniciar a live, quando chegou aqui nessa parte, a qual eles estavam falando para o próprio Jesus, que Jesus vive, sabe, meu coração se alegrou, porque o nosso Jesus vive. Nós não oramos para aquele que é morto, nós não oramos para aquele que não está vivo, nós não oramos para aquele que não pode fazer algo por você. Nós oramos por aquele que venceu a morte, que ressuscitou, por aquele que é vivo e que reina. Louvado seja Deus para todo sempre. Dá para você entender que você ora para um Deus vivo? Dá para você entender que você ora a um Deus que venceu a morte? Porque Jesus é Deus, gente. Jesus é Deus. O Pai estava no Filho, o Filho estava no Pai. Dá para você entender que esse Jesus aí que você busca toda a madrugada, todas as horas que você pode, ele está vivo? Ele está vivo e Ele está no meio de nós. Senhor, essa palavra a qual o Senhor diz aqui, que muitos falam contigo, mas são cegos. Muitos, Pai, falam teu nome, mas são cegos. Muitos, Senhor, meu Deus, estão, Pai amado, que nem esses discípulos aqui, que estavam conversando com o próprio Jesus, mas não enxergavam que era Jesus. E às vezes nós somos esse, Pai, que oramos, falamos contigo, mas não te enxergamos. Então, Senhor, eu te peço que os nossos olhos se abram, para que a gente tenha esse entendimento que tu vive e tu reina para sempre, que tu está vivo, que tu socorre, que tu cura, que tu liberta, que tu faz todas as coisas. Oh, meu Deus, que nós possamos ter o entendimento que o Senhor é vivo, é presente, é real, e que os nossos olhos te vejam, e que o nosso corpo te sinta, e que a nossa alma se alegre na tua presença. Amém? E vamos continuar. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, porém, ele não viram. As pessoas foram ver, os discípulos foram ver se era verdade o que as mulheres falavam. E eles viram que o sepulcro estava vazio, mas não viram a Jesus. Só que esses dois discípulos estavam vendo Jesus, estavam falando de Jesus para Jesus. Mas você está entendendo o que o Senhor está nos falando aqui? Que assim, muitas vezes tem pessoas que oram para Jesus, mas não enxergam Ele. Não enxerga, não entende que Ele é vivo, que Ele é poderoso, que Ele pode todas as coisas. Isso é tremendo, gente, isso é tremendo, isso é profundo. Quantas vezes você ora, mas você não enxerga Jesus? Quantas vezes você está falando com Jesus, mas não tem um entendimento que ele está vivo? Ei, o que significa que ele está vivo? E significa que ele pode te responder, significa que ele pode estar ao teu lado, significa que ele nunca te abandona, significa que ele te ouve. Interessante que o próprio Jesus escutou toda a conversa deles. Jesus poderia ter impedido eles, né? Ei, eu estou aqui, vocês estão falando de mim?
Jesus ele poderia ter dito que teus olhos se abrem, que você me enxergue. Porque tu está falando comigo e tu não me enxerga. Então, escute. Então, olha só. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres haviam. Porém, ele não viram. Os discípulos não viram Jesus. Nem esses discípulos que estavam vendo Jesus enxergaram que era ele. Agora escute. Aí Jesus responde para eles. E ele disse, os nécios e tarde, os nécios. Vocês sabem que é os nécios? Os loucos. Os loucos, os nécios, né? E tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Ele pergunta para eles. Aí os discípulos começam a falar. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes todas as escrituras e que dele estava escrito. Então chegaram à aldeia para onde iam e ele fez como que ia para mais longe. E eles constrangeram, dizendo, fica conosco. Jesus ele ia se afastar dos discípulos. Só que já estava entardecendo, já ia anoitecer. Aí os discípulos falaram para Jesus, fica conosco. Já declina o dia e entrou para ficar com eles. Agora Jesus entra na casa deles. Agora Jesus entra na tua casa. Você tem dito para Jesus, fica conosco. Se hospede na minha casa. Entra na minha casa. Passa a noite na minha casa. Você tem dito para Jesus ou você só tem pedido de Jesus os teus pedidos? Mas você tem convidado Jesus para entrar na tua casa? Você tem convidado Jesus para entrar no teu coração? Quando fala da casa, fala da residência e fala de coração. Então, quantas vezes nós oramos e pedimos, Jesus entra no meu coração? Entrou para ficar com eles. Então, se você convida Jesus para entrar no teu coração, ele entra. Se você convida Jesus para entrar na tua casa, ele entra. E muitas das vezes você começa a orar, começa a falar tanta coisa, mas primeiro convide Jesus. Jesus, entra aqui na minha casa, eu quero conversar contigo. Jesus, entra aqui na minha casa e eu quero falar contigo. Jesus, entra aqui na minha casa e socorre, muda a minha situação, muda a história da minha família. Gente, muitas das vezes nós não recebemos porque pedimos mal. Muitas das vezes, você já prestou atenção? Se teu filho souber conversar com você, ele consegue o que ele quer? Pois é, se nós soubermos conversar com Jesus, receber Jesus, ele se apresenta para nós. Ele se apresentou aqui para eles, não foi? Eles viram que era Jesus. E muitas das vezes a gente não recebe a resposta da nossa oração porque nós não sabemos nos apresentar para Jesus. Nós não sabemos conversar com Jesus. E a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus é que nos ensina a conversar com Jesus. É porque tem gente, né, que diz assim, fala de qualquer jeito, fala do teu jeito. Não, gente, você não está falando com qualquer pessoa. Você está falando com o Filho de Deus, você está falando com o Santo, você está falando com a autoridade. Se você chegar, se por acaso, se você quiser falar com o presidente, você vai de qualquer jeito? Até as vestes, você não pode entrar no gabinete do presidente. Até as vestes é impedimento de tu entrar em alguns lugares. E tem gente que para falar com Deus, para falar com Jesus, se apresenta de qualquer jeito. E nós não podemos nos apresentar de qualquer jeito. Louvado, ele é autoridade, ele é rei, ele é Senhor. Ele é Senhor, ele é santo. Então nós temos que saber conversar com Deus. Nós temos que saber nos apresentar reconhecendo que ele é rei, é Senhor, é autoridade, que ele é supremo, que ele é poderoso, que ele é aquele que é exaltado para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que apresentar o Senhor com reverência, sabendo que ele é Senhor, sabendo que ele é rei, sabendo que ele é Salvador, sabendo que ele é autoridade.
Mas as pessoas te ensinam que você tem que se apresentar para Deus de qualquer jeito. Não, não é de qualquer jeito, não. É com o entendimento que Ele é uma autoridade. Não é que você vai se vestir, não é as vestes, eu não estou falando de veste. Eu estou falando do reconhecimento que Ele é Senhor em nossas vidas, que Ele é autoridade. Senhor, Tu és santo. É que nem Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Se você estudar a oração do Pai Nosso, ela vai te ensinar a orar. Se você observar como é que começa a oração do Pai Nosso, adorando a Deus, reconhecendo que Ele é Senhor, que Ele está no céu, acima de nós, que Ele é o Senhor. Então, entendendo, louvado seja o nome do Senhor, pedindo perdão dos nossos pecados, pedindo perdão das nossas falhas. E aqui vamos continuar. E aconteceu o quê? Estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu-lhe e lhe deu. Que maravilha, né? Todo aquele que é cristão, eu quero ver se ele for sentar, se ele for numa casa e alguém convidá-lo para almoçar, para comer, qualquer coisa, esse cristão, ele vai orar abençoando o alimento. Ele vai. Eu acredito que você seja assim. Todas as vezes que eu vou a alguma casa, que alguém me oferece alimento, eu oro agradecendo a Deus. Eu oro pela família que me deu o alimento e que nunca falte, e oro agradecendo a Deus. Senhor, abençoa eles. E foi isso que Jesus fez. Jesus pegou o alimento, né? E o que ele disse? Estando com eles à mesa, tomando o pão e abençoou, partiu e lhe deu. Vou dizer algo para vocês que o Senhor ontem falou ao meu coração, em oração. Você já prestou atenção que sempre nós cristãos sempre estamos dizendo que Deus te abençoe. Gente, você entende o que é dizer Deus te abençoe? Quando você diz para os teus filhos, quando você diz, seja qual for a situação, seja qual for a pessoa que estiver perto de você, você pega e diz, Deus te abençoe. Significa o quê? Significa que Deus vai derramar bênção naquela vida. Significa o quê? Que Deus vai abençoar aquela vida. E quando você ora a Deus, dá graça pelo alimento, né? Como Jesus fez, abençoou o alimento. Então hoje a gente não vê as pessoas dizendo para os outros, Deus te abençoe. Você sabe a importância quando nós dizemos para alguém, Deus te abençoe? Você está pedindo para Deus abençoar aquela pessoa na necessidade dela, naquilo que ela precisa. E hoje a gente vê as pessoas não falando, Deus te abençoe. Presta atenção. São poucos que falam, Deus te abençoe, mesmo sendo cristão. São poucos que falam, que tem essa prática de dizer, Deus te abençoe. Se vocês forem falar alguma coisa no meu vídeo, eu sempre estou colocando, Deus te abençoe. Às vezes nos meus vídeos as pessoas estão lá, irmã, orem pela minha saúde. Aí o que eu coloco? Deus te abençoe. E já estou orando. Quando eu digo para alguém, Deus te abençoe, eu já estou orando por aquela pessoa. Tá entendendo? Nós estamos entendendo que nós temos que lançar palavras para os outros de bênção. Deus te abençoe tua saída, Deus te abençoe tua entrada, Deus te abençoe teu alimento, Deus abençoe meu alimento. Demos graças a Deus. Pedimos para Deus abençoar o alimento que temos, o dinheiro que temos. Nós temos que dar graças a Deus por tudo. Por tudo. E foi isso que Jesus fez aqui. Então, Jesus aqui, ele pegou o pão, repartiu, deu graças, né? E abençoou o pão e repartiu para eles. Quando você for ajudar alguém, o que você faz? Antes de você ajudar alguém, você tem que fazer isso. Tem que fazer isso aqui que Jesus fez, ó. Presta atenção. E a mesa, tomando o pão, abençoou e partiu. Por exemplo, se você vai ajudar alguém que já precisa, você pega lá aquele dinheiro ou a cesta básica, você apresenta para Deus. Deus, abençoa essa pessoa.
Eu estou dando, estou repartindo, né, essa cesta básica com essa pessoa. Eu estou repartindo o pão com essa pessoa. Eu estou repartindo, Senhor, o que eu tenho com essa pessoa. Abençoa o que eu estou repartindo. Abençoa o que eu estou dando. Estamos entendendo? Gente, todo dia aprendemos coisas novas. Quando você for ajudar alguém, você tem que pegar a tua ajuda e dizer, né? Tem que pedir, Senhor, abençoa isso, porque eu vou dar para essa pessoa. Foi isso que Jesus fez. Ele pegou o pão, abençoou e repartiu. Tá entendendo? Então, quando você for ajudar alguém, Deus abençoar. Deus abençoa essa minha ajuda para essa pessoa. Tudo precisamos das bênçãos de Deus na nossa vida. Tudo. Até quando ajudamos os outros. Senhor, abençoa essa ajuda, que seja multiplicada na vida dessa pessoa. Quando eu vou ajudar alguém, gente, eu não ajudo com muito porque eu não tenho muito. Mas todas as vezes que eu vou ajudar alguém, eu pego e digo para a pessoa, é pouco, mas é com a bênção de Deus. É pouco, mas é com a bênção de Deus. E o que acontece? A pessoa responde para mim, mas esse pouco é muito para mim. Às vezes você não quer ajudar as pessoas porque você acha que é pouco. Mas só que você tem que entender que esse pouco que você ajuda as pessoas, para ela é muito. Para ela é muito. Então, nós que conhecemos a palavra, que ajudamos as pessoas, porque não adianta pregar o evangelho e não ajudar os outros, né? A gente tem que ter obras. A gente tem que ter obras. Então, o que acontece? A gente pega, a gente acha que é pouco, porque nós temos pouco, ajudamos aquela pessoa, mas aquela pessoa que recebe, ela diz que é muito. Tá entendendo? Então, muitas das vezes, você não ajuda os outros porque você acha que é pouco. Só que aquele pouco, para aquela pessoa que está precisando, ela vem como um muito. Ela vem para comprar um pão, ela vem para comprar um remédio. Estamos entendendo, gente? Se você tiver entendimento, por que muitas pessoas não ajudam os outros? Porque elas acham que vai ajudar com pouco. Só que aquele pouco que você está ajudando alguém, para aquela pessoa é muito. Ela vai receber como muito na vida dela. Por quê? Porque ela está precisando. E muitas das vezes as pessoas não têm esse entendimento, ela não ajuda os outros, porque elas estão dizendo, é pouco que eu tenho que dar. Só que esse pouco, para aquele que está precisando, é muito, gente. Quantas pessoas me ajudou com pouco, mas aquele pouco era o que me ajudou na minha necessidade. Me ajudou naquilo que eu precisava. Está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. A gente precisa entender que muitas pessoas não ajudam os outros porque tem esse entendimento que é pouco. É pouco no teu entendimento, mas na vida daquele que está precisando é muito. É muito, gente. Vem como muito. Você está entendendo? Louvando atenção. Era um pão que Jesus estava repartindo. Era um pão que ele abençoou e repartiu. Era um pão. Quantas vezes Jesus na terra, vamos lá para os peixinhos, para os pães, era 5 pães e 2 peixinhos, né? O que aconteceu? Ele abençoou, deu graças àquilo que ele tinha e repartiu aquele pouco. E aquele pouco se tornou muito. Estamos entendendo, gente? Porque muitas das vezes você pode ajudar alguém com pouco, mas não ajuda porque você acha que é pouco. Só que esse pouco na mão de quem precisa se torna muito. Se torna muito. Tá entendendo? Gente, se torna a quantidade de ajudar quase 4.000 pessoas, que foi isso que Jesus alimentou, né? Louvados, ainda sobrou. E ainda sobrou. Olha só, você com teu pouco, ajudando alguém, ainda vai sobrar para a tua vida. O que aconteceu quando Jesus repartiu o pão? Quando Jesus repartiu o pão, aí abriu-se-lhes os olhos e conheceram, mas ele desapareceu. Preste bem atenção. Quando Jesus é outro mistério, outra revelação na palavra. Jesus ensinou aqui do pouco, né, que é repartido, e para o que recebe se torna muito.
E agora Jesus está ensinando aqui que repartiu o pão, abriu os olhos. O que é o pão, gente? É a palavra, não é verdade? Então, quando nós estamos aqui nos alimentando da palavra, os nossos olhos estão sendo abertos para ver Jesus. Dá para entender isso? Por que tem tantos cegos? Porque não querem comer desse pão. Não querem se alimentar da palavra de Deus. Então, para mim ver Jesus, eu preciso desse pão, que é a palavra. 2 sentidos, né? O pão. Alimentar os que estão com fome e abrir os nossos olhos espirituais. O pão que alimenta a carne e o pão que é a palavra de Deus, que abre os nossos olhos para ver Jesus. Porque muitas pessoas só oram, só pedem a oração, mas não querem se alimentar desse pão. Não leem a palavra, não meditam a palavra, não buscam a palavra, oram a Jesus, falam com Jesus, mas não enxergam Jesus, porque estão cegos. Então, quando Jesus repartiu o pão, o que aconteceu? Os olhos dele se abriram. A palavra de Deus abre os nossos olhos para enxergar esse Cristo que reina, que vive, que cura, que liberta, que salva. Oh Jesus, que restaura, que prospera, que santifica, que nos lava pela palavra e que nos faz enxergar. Conhecereis a verdade vos libertará. Muitas pessoas presas, cegas. Por quê? Porque não come desse pão. Por quê? Porque não bebe dessa água. Por quê? Porque não querem saber da palavra de Deus. Mas Jesus, ele vem aqui todas as madrugadas, como em muitas lives que estão aí ministrando a palavra. Para quê? Para que os olhos sejam abertos. Para quê? Para que a gente enxergue que Jesus está presente, está conosco, que Ele vive e reina para sempre e Ele ressuscitou. Ele não está morto. Ele não está morto. Disseram um para o outro, porventura, aí eles começaram a falar depois que Jesus foi embora. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nossos corações? Quando pelo caminho nós falávamos, eles começaram, a falar, não ardeu nos nossos corações? A gente estava falando com ele. E é assim, muitas das vezes você está falando com Jesus, mas você não arde no teu coração, você não sente que Jesus está contigo, e você não sente que Jesus está na tua gente, pelo amor de Deus, a gente tem que entender, a gente tem que sentir que Jesus está conosco, está no nosso lado, que Ele está presente, que Ele está na situação, louvado seja o nome, que Ele não nos abandona. Disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras, tá entendendo? Jesus abriu as escrituras para falar com ele, e quando nós abrimos a palavra de Deus para lermos, para estudarmos, como estamos fazendo aqui, os nossos olhos são abertos. Quem é que tinha o entendimento? Que muitas pessoas que estavam aqui, que estão aqui, não ajuda os outros porque acha que você vai dar pouco. Não foi que Jesus abriu os teus olhos? Tem gente aqui que Deus abriu os olhos dela. Porque você tem um entendimento, não vou ajudar essa pessoa porque é pouco que eu vou dar. Mas Jesus ensinou que esse pouco aí que você acha que você vai dar para alguém é muito para quem recebe. É muito. Tá entendendo? O Senhor tirou essa cegueira de muita gente aqui. Porque tem gente que não ajuda os outros porque acha que é pouco que vai dar. Só que esse pouco que é para você não é para aquele que está precisando. Para aquele que está precisando é o muito. Se torna muito. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. Pouco para você que você acha que faz por mim, pode ter certeza que é muito, 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 muito. E Deus sabe que é muito. O carinho de vocês, a atenção de vocês, o respeito de vocês,
Vocês estarem comigo na madrugada, me incentivando, compartilhando a live, ouvindo a palavra. Meu Deus, isso é muito na minha vida. Mas eu ganho o amor de vocês, o carinho de vocês. Vocês me ajudarem a evangelizar. Tá entendendo, gente? Porque a nossa vida com Cristo, o pouco se torna muito. Os teus likes se tornam muito para mim nessa live. Teu compartilhamento, a tua preocupação quando eu não entro na live. Quando eu não faço live, que pessoas mandam mensagem, irmã, como é que você tá? Querendo saber, me manda lá um versículo, não é assim? Isso é muito para minha vida. Então, louvado seja o nome do Senhor. Nunca diga que você não tem nada para oferecer. Você sempre tem para oferecer a alguém. Tem o teu amor, tem o teu respeito, tem a tua ajuda com teus likes, tem a tua ajuda em me incentivar a continuar esse evangelho. Nunca diga que você dá para alguém é pouco. Nunca diga, nunca pense isso. Ore e abençoe, Senhor. O que eu posso dar é o meu like, né, a live dela. Mas abençoa, né? Abençoa o trabalho. Tá entendendo, gente? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso e eu amo esse Deus. Eu amo esse Deus. Com toda a minha força, todo o meu entendimento. Com toda a minha força, com todo o meu entendimento, eu amo esse Deus. Ele sabe disso. Vamos lá encerrar. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11. Agora eles chegam perto dos 11 discípulos. E o que acontece? Os que estavam com eles, os quais diziam, aí eles falam para os discípulos, para os 11 que andavam com Jesus. Esses 2 discípulos falam para os 11, né? Tiago, Pedro, João, eles falam para eles. Eis que os quais diziam, ressuscitou. Verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. Olha aí, o nosso Jesus ressuscitou. O nosso Jesus ressuscitou. Ele não está morto. Ele não está sepultado. O nosso Jesus, a morte não venceu. O sepulcro não venceu. O inferno não venceu. E ele vive e reina para sempre. E ele vive e está presente no meio de nós, conosco, até a consumação do século. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E eles contaram o que eles aconteceram. Eles contaram, né, que falaram com Jesus e não viram Jesus. Estavam como cegos. Mas Jesus, ao repartir do pão, os seus olhos se abriram. E eles contaram o que lhes aconteceu no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Então, nós precisamos da palavra de Deus para enxergar a Jesus. Nós não podemos ser cegos. Nós não podemos estar como cegos. Podemos estar como esses que estamos falando de Jesus e não enxergam Jesus. A palavra de Deus, ela faz a gente ver Jesus. A palavra de Deus, ela faz você sentir Jesus. A palavra de Deus faz você ouvir a voz do teu pastor. Porque toda ovelha conhece a voz do seu pastor. Você só vai conhecer a voz de Deus se você comer desse pão. Se você tiver prática da palavra, se você buscar a palavra. Quanto mais você buscar a palavra, mais os teus olhos se abrirão. Mais os nossos olhos se abrirão para os mistérios de Deus, né? Para aquilo que Deus quer nos ensinar, para aquilo que Deus quer revelar, para aquilo que para ver a Cristo, ver o sobrenatural, ver aos olhos da fé, ver, louvado seja o nome do Senhor, que nós não estamos sozinhos. Ele está conosco todos os dias, todas as horas, todas as madrugadas. Ele vive e reina em nós.
Se passamos por tribulações, se passamos por lutas, se ficamos enfermos, mas Ele está conosco, vive e reina para sempre, e nós viveremos e reinaremos com Ele. Amém.